Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha em mais uma aula aí de programação de computadores. Bom galera, hoje, ao invés de eu falar com vocês lá continuar falando com vocês sobre o nosso Portugal, eu quero contextualizar com vocês, tá? A ideia realmente inicial de uma programação. Bom, aqui eu tenho aqui um desenho de um computador, ok? E toda a informação que nós queremos visualizar, logicamente nós iremos visualizar na tela do computador, ok? Em algumas programações, essa tela do computador aqui é chamada de console, beleza, galera? Então essa tela aqui é chamada de console. Por isso que lá no nosso Portugal, quando a gente estava utilizando o algoritmo do Portugal, tá? Aquela telinha que tinha embaixo chamava console, porque era ali que eram apresentadas as informações. Beleza, galera? Bom, então como ficou isso aqui, ficou claro. Agora eu quero contextualizar com vocês a seguinte ideia: o computador ele não entende o que nós vamos mandar para ele, ok? O computador ele só entende zeros e uns. É assim que a máquina trabalha. A máquina só trabalha com a compreensão de zeros e uns, beleza? Quem tá fazendo lá o meu curso lá de eletrônica digital, eletrônica, beleza, galera? Tem essa ideia aqui que o computador só entende 0 e 1, tá? Contextualizando isso aqui para um modo mais da eletrônica, ele só entende positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, que são as tensões lá dentro da máquina, beleza? Bom, então o computador só entende 0 e 1, mas você escreve numa determinada linguagem, né? Você vai escrever igual nós começamos lá, né? Escrevendo lá programa naquele algoritmo do Portugal, ok? Então o computador precisa entender isso daqui. O computador precisa entender isso aqui que você escreveu como 0 e 1, tá? Então você utiliza aquela linguagem chamada Portugal, que é uma pseudolinguagem, ok? Aquele ambiente que você está trabalhando lá do Portugal, ok? Ele vai ser encarregado de converter isso daqui que você está escrevendo para os zeros e uns, beleza? Aquele ambiente, aquela telinha lá do Portugal que você está escrevendo, né? Você escreve lá programa, né? Aí você bota lá a chave aberta e você coloca lá a chave fechada, ok? Aquele programa do Portugal é ele que vai ficar encarregado de converter tudo aquilo que você está escrevendo para os zeros e uns, que o computador entenda. A esse processo de converter o que você está escrevendo para o 0 e 1 que o computador entende, ok? A esse processo aqui nós chamamos de compilação. Beleza? Então a compilação é o processo do qual, tá? Aquele programa, no caso o Portugal, ele vai pegar tudo que você escreveu e ele vai converter ali para os zeros e uns que o computador, no caso, entende, beleza, galera? Então o processo da compilação faz isso. Ele vai pegar tudo que você escreveu aqui e converter para os zeros e uns que o computador entende, tá? Agora, outro quesito que eu queria colocar com vocês é o seguinte: todo programa que você iniciar, ele tem chave aberta e chave fechada. A chave aberta simboliza sempre o início de uma programação. E a chave fechada sempre vai simbolizar o fim de uma programação. Então sempre quando vocês verem chave aberta, aquilo dali significa o início de alguma coisa. E sempre quando vocês verem chave fechada, aquilo dali vai significar o fim de alguma coisa. É só vocês lembrarem que quando nós estávamos fazendo lá o nosso fluxograma ele tinha o quê? Ele tinha o início, não é isso mesmo? Aí vinha o início do nosso fluxograma. A gente colocava lá o que a gente estava querendo, né? Lá a gente escrevia lá, sei lá, alguma coisa que a gente estava querendo. Aí nós colocávamos lá a base lá de teste do programa, né? Que eram os sim, né? Ou então não, não é isso? Bom, enfim, a gente tinha lá o nosso fluxograma. E no final, tudo acabava, logicamente, no quê? Na palavra fim. Então, o nosso fluxograma ele tinha o quê? Ele tinha o início e ele tinha o fim. Então toda linguagem de programação que você for estudar, ela vai ter o início e o fim dela também. No caso dessa linguagem que a gente está estudando, o Portugal,
que é uma pseudolinguagem, como eu já falei, ok? Pseudolinguagem, ela imita uma linguagem, ela também vai ter o seu início e ela vai ter o seu fim. Então a chave aberta simboliza o início e o fim realmente simboliza o fim daquela programação. E tudo que tiver aqui dentro é o que vai ser executado, beleza? Tudo que tiver entre início e fim vai ser executado ali. Que no caso foi aquela linguagem que nós escrevemos lá no Portugal, não é isso? Lá, e ela tinha lá o seu início e ela tinha o seu fim. Só para poder lembrar aqui, né? A gente tinha lá a tal da função, não é isso? Lembrando também o seguinte, galera, olha só. Em programação você não bota cedilha e você não bota tio, tá? Programação não tem isso, não fica escrito assim mesmo, ó, funcão, beleza? Programação não vai ter cedilha, não vai ter tio, é seco, beleza? Então a gente colocava ali função, né? E nós colocávamos ali início, né? Isso mesmo, tinha chave aberta e chave fechada. Aí tinha o início e o fim dessa o quê? Dessa função aqui, olha. E tudo que estava aqui dentro, ele ficava repetindo, ia ser executado. O que estava aqui dentro? A gente mandou escrever, não é isso? A gente colocou ali, ó, escreva. Aí abre parênteses, a gente colocou ali o que a gente queria escrever. E tudo que a gente escreveu aqui apareceu escrito aqui na tela do computador, né? Então tudo que a gente escreveu aqui apareceu escrito na tela do computador. Então o console é isso aí. O console, tá? No caso seria a tela do computador, beleza, galera? Tudo que a gente escreveu ali naquele comando ali, né? Apareceu escrito aqui na tela do computador, beleza? Bom, galera, então é isso aí. Então eu espero que possa ter ficado aí bem compreendido para vocês o que é esse processo de compilação, ok? Que é esse processo na qual nós escrevemos num programa, no caso aqui o Portugal, que é um pseudo-programa, uma pseudo-linguagem, ok? Nós escrevemos nesse programa, esse programa aqui, o Portugal, ele vai pegar tudo que nós escrevemos e vai converter isso tudo aqui para 0 e 1, que é o que a máquina vai entender, ok? Então a máquina, ela está entendendo que você quer escrever a palavra, ali no caso Fabiano, né? Que é o comando que você deu aqui, ok? Na sua tela, beleza, galera? Bom, então é isso aí, turma. Eu espero que isso aí possa ter ficado bem compreendido para vocês, tá? Esse processo aí de compilação, que é o processo que a gente escreve, transformado no código de máquina, tá? Visto que isso aqui também nós chamamos isso aqui de código, né, de máquina, né? Então, o código de máquina, ele é justamente essa conversão, tá? Código de máquina é justamente essa conversão do que nós entendemos aqui na escrita para os zeros e uns, que é o código da máquina. Então, esse processo de conversão da linguagem de programação para o 0 e 1 é chamado de código de máquina, beleza? Bom, então espero que você possa ter entendido todo esse processo aqui, que é o chamado processo de compilação, tá? Como que é a estrutura de início e fim de um programa, tá? Assim como o nosso fluxograma tinha um início e tinha um fim, todo o programa também vai ter o seu início e vai ter o seu fim. Vocês vão ter que se atentar para isso também. Beleza, galera? Bom, então no próximo vídeo, então realmente nós iremos aí falar mais um exemplo utilizando a linguagem Portugal, tá? Espero que isso aqui possa ter ficado bem compreendido para vocês, para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos estudos. Um abraço, tchau, tchau.